todos, obrigado por ti. Aproveito para agradecer a Decrypto aqui no nome do Banco Central por essa oportunidade aqui de compartilhar conhecimentos com um público tão qualificado e especialmente aqui com meus colegas aqui, os presentes aqui, que é de altíssimo nível. O que eu queria aproveitar essa oportunidade que o Portilho abriu para colocar uma questão que eu acho que é essencial quando a gente faz esses grandes marcos regulatórios, é de que o presente ele é um resultado das nossas escolhas passadas, né? Por que isso é relevante? Porque quando você vê todo um trabalho construído, e foi construído ali dentro do Departamento de Regulação, com a parceria de diversas outras unidades, inclusive o Departamento de Organização e a Supervisão, você acaba esquecendo toda a complexidade dos desafios para você chegar até o momento que a gente atingiu. O primeiro momento em que eu me lembro de uma primeira discussão dentro do Banco Central sobre a questão dos criptoativos, e aí pelo nome da lei, os ativos virtuais, foi o questionamento se a gente deveria regular esse mercado, ou se deveríamos deixar a autorregulação de mercado resolver os parâmetros, inclusive, de tratamento de risco disso. Isso foi por volta de 2017, 2018. A grande virada de chave foram dois eventos. Primeiro, que eu acho que é de conhecimento público, que foi o anúncio da época Facebook da criação, ou proposta de criação daquela stablecoin de características globais, que era a Libra, que depois mudaram o nome para a DI, que teria um impacto, que preocupou diversos estados, inclusive o próprio Fundo Monetário Internacional tratou isso muito a fundo no relatório de estabilidade financeira dele, e o impacto que teria uma moeda desse tipo, uma stablecoin global na política monetária de diversos países, principalmente países emergentes. E o outro fator, talvez decorrente desse, foi a publicação pelo GAFI, o FATF, da recomendação 19, que sugeria, ou recomendava, ou obrigava, se preferir assim, os países membros de construir uma regulamentação para a Virtual Asset Service Providers, a VASP, e também construir, dentro da recomendação 16, a chamada Travel Rule, que garantia a eliminação daquele pseudo-anonimato que você tinha com as tecnologias DLT, chamadas blockchain. A partir daí, sim, houve uma discussão mais profunda de construir um arcabouço regulatório para a entidade que fazia intermediação e negociação dos criptoativos e como seria feito isso. Nesse contexto, houve um outro debate dentro do governo federal brasileiro sobre qual o escopo de regulação dos ativos virtuais no Brasil. Porque a obrigação internacional que nós tínhamos que cumprir como membro do GAFI era construir uma regulamentação que fosse focada na prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Atendendo esse critério e regulando a entidade hoje, a PESAV, prestadora de serviços ativos virtuais, nesse contexto, nós estaríamos compliance com a regulamentação internacional. E se deveríamos ampliar esse escopo além da recomendação obrigacional internacional que nós teríamos. Outra discussão que havia era quem seria o regulador. Tinham três grandes candidatos. O era o COAF, por questão da recomendação óbvia do GAFI, a CVM e o Banco Central. A condição que o Banco Central colocava, sugerindo, obviamente, a cúpula do governo federal, era que se o Banco Central fosse designado para assumir essa tarefa, que não houvesse uma simetria regulatória com as instituições que nós regulamos e supervisionamos. O que quer dizer não haver simetria regulatória? É que não haveria uma diferença do escopo regulatório, ou seja, se o Banco Central fosse regular, não seria única e exclusivamente sob a perspectiva de prevenção à lavagem de dinheiro, mas sobre todas as características de gestão de risco que existiam como qualquer entidade regulada, sobre questão prudencial, conduta, PLD, obviamente, transparência informacional, contabilidade, respeito ao COSIF, etc., segurança cibernética, tudo o que estava envolvido. Então, houve então a publicação da lei em dezembro, a lei 14478, dezembro de 2022, e 6 meses depois, em junho de 2023, é que esse debate foi pacificado com a publicação do decreto 11563 pela Presidência da República, que atribuiu a competência para regular esse mercado ao Banco Central. Mas, nesse ínterim, a equipe aí, que chefiada aqui pelo Nigel Paulino, que vai entrar em mais detalhes depois, ficou intensamente estudando o que estava acontecendo no mercado internacional. Por exemplo, nós conversamos com uma referência no Japão, o FSA, que já tinha uma experiência extraordinária, que é pouco citada, com a quebra de uma grande corretora, que foi a Mt. Gox em 2014, e por consequência disso, que era a maior do mundo à época, eles construíram todo um arcabouço regulatório de supervisão, que foi o padrão de referência que foi utilizado para a nossa construção também, principalmente no aspecto legal, que nós demos assessoria técnica ao Congresso, de não regular o peer-to-peer, que é aquela
negociação, uma carteira que você tem no seu celular que você faz entre as partes, mas regular a intermediação, a prestação desse serviço como terceiro, como está disposto na Lei 14.478. E depois houve também uma grande influência que nós recebemos do FSA, do Reino Unido, e obviamente a MiCA da União Europeia, sendo que, diferentemente do que fizeram lá, o detalhamento foi trazido por infralegal e não por lei. Que eu acho que assim você tem mais dinamismo no mercado e acertamos em fazer isso. E no estágio que nós chegamos hoje, fizemos a primeira consulta pública de caráter prospectivo, que foi a primeira vez que o Banco Central fez isso, com 38 perguntas, que acredito que muitos de vocês aqui tenham participado, que foi utilizado como subsídio para a construção dessa segunda consulta pública, divulgada há mais ou menos uma semana, em que nós trazemos aí sim um arcabouço regulatório para o processo de autorização, colocando as PESAVs, as prestadoras de serviços de ativos virtuais, dentro do contexto do segmento de intermediação, junto às corretoras e distribuidores de títulos e valores imobiliários, e toda uma atribuição complexa, né, da construção da regra de negócio. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. Mas, se você observar, um cenário que houve uma série de questionamentos sobre se deveria ser regulado, como deveria ser regulado e quem deveria regular, até chegar ao estágio que nós estamos. E não vai parar aqui. Né? Como eu acho que você já deve ter visto na consulta pública, já existe uma intenção de aprofundar em alguns tópicos, como, por exemplo, a regulamentação das stablecoins, que é um ativo que envolve um grau de risco, como eu já mencionei, mais específico, porque ele tem impactos em termos de política monetária de qualquer país, especialmente países emergentes, como é o caso brasileiro, e outros tópicos que têm um grau de complexidade, porque ele tem uma similaridade tecnológica muito grande com o que as PESAVs fazem, que é a tokenização de ativos. Quando você fala de tecnologia DLT, no aspecto da 14478, ele